Opa pessoal, aqui é o Felipe. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente, hoje eu não tô trazendo nenhum desenho novo. Eu vou estar trazendo pra vocês algumas dicas aí de como desenhar melhor. Eu tô pensando em lançar um ou dois vídeos por semana, ajudando vocês a desenharem também, porque o pessoal tá me pedindo bastante e eu acho que é interessante passar pra vocês algumas dicas que eu vou aprendendo, que eu vou pegando com o tempo, tá? Então se você gostou da ideia, já vai dando uma olhada, fica até o final do vídeo. E vamos lá então, 7 dicas para desenhar melhor. Bom, a dica número 1 é o básico, né? É use o material adequado. Eu vejo bastante gente que quer começar a desenhar, quer aprender a desenhar. Geralmente esse tipo de pessoa começa a desenhar com material escolar. No caso, em papel de caderno e tudo mais. Não tem problema nisso, com exceção do papel de caderno, tá? Esse papel é muito ruim para desenho e atrapalha bastante. Além de já ter aquelas linhas do próprio papel, né, que atrapalham o desenho, você não consegue firmar direito o lápis e se você precisar apagar, vai rasurar toda a folha e estragar ela. O lápis também tem que tomar um pouco de cuidado para não ser aqueles lápis muito ruins, aqueles lápis que são fracos e que são ruins de apontar, que não tem uma ponta boa e firme. Claro que você não precisa comprar materiais profissionais de desenho, mas é só tomar alguns cuidados, como por exemplo não desenhar na folha de caderno, que já vai te ajudar bastante a melhorar os seus desenhos. Bom, a dica número 2 é tenha disciplina. Não existe ninguém que aprende a desenhar de um dia para o outro. Não existe esse papo de nasceu desenhando, de tem o dom de desenhar. Isso não existe, tá? É tudo disciplina. Desenhar até é mais fácil, porque você precisa ter disciplina por pouco tempo. Eu considero pouco tempo. Na verdade, você tem que estar aí desenhando todos os dias, tá? Pelo menos um pouquinho. Não precisa fazer um desenho completo sempre. Você pode fazer algumas partes, só que você tem mais dificuldade. E você precisa sempre terminar o seu desenho, mesmo que ele esteja ruim. Porque se você não termina os desenhos ruins, você nunca vai terminar um bom, porque seus desenhos não vão melhorar, porque você não termina. Então, basicamente desenhe pelo menos um pouco todos os dias, eu recomendo aí uns 30 minutos por dia, e termine sempre seus desenhos, nunca deixe um desenho pela metade, mesmo que ele esteja ruim. Ao longo do tempo também vai servir para usar como comparação da sua evolução, os desenhos antigos, então termine todos. Bom, a dica número 3 é você pode mover a folha à vontade. Eu vejo bastante gente que quer começar a desenhar, que desenha já, e que pensa que a folha tem que ficar parada, você coloca a sua mão em cima e desenha com a folha parada, estática. Não tem o menor problema em fazer isso, porém é mais difícil. Se você for dar uma olhada nos meus vídeos, você pode ver que a minha folha ela não para de rodar, ainda mais com vídeo acelerado, quando eu estou desenhando, a minha folha gira bastante. Isso porque a gente sempre tem facilidade de fazer o traço para uma direção, e você então pode estar girando a folha para essa direção para facilitar o seu desenho e ficar mais bonito também. Por exemplo, se você for fazer se você desenha melhor um risco para cima, se você precisar desenhar um risco para o lado, é só virar a folha, você desenha o risco para cima de lado. O seu traço vai estar saindo melhor e o seu desenho vai ficar mais bonito. Claro que é tudo também questão de prática, né? Mas você pode mover a folha à vontade, não precisa deixar ela estática em cima da mesa. Bom, a dica número 4 é não aplique tanta força. Muita gente quando vai desenhar, aplica muita força no lápis e caso tenha que apagar depois o desenho, ele fica feio e borrado. Então a minha dica é, quando você começar a desenhar, você pense em não fazer tanta força, pelo menos no início. Então você não aplica tanta força e vai mantendo isso em mente, porque se você esquece disso, quando você menos percebe já está aplicando de novo e já está fazendo aqueles riscos fortes, aquele traço mais espesso na folha. E que vai ser ruim para apagar caso você precise. Então vai desenhando e vai mantendo nessa mente, não devo aplicar tanta força, e vai pensando nisso. Com o tempo você vai conseguir fazer isso sem pensar em nada, já vai ser costume seu estar desenhando assim. E você vai conseguir fazer desenhos muito melhores, porque você vai conseguir apagar os esboços da folha. Bom, a dica número 5 é, desenhe sobre uma superfície agradável. Você não tem como fazer um desenho tão legal assim, se você não está desenhando sobre uma superfície considerada agradável. Por exemplo, eu tô aqui com o meu caderno de desenhos, tá, que eu uso para teste, e embaixo dele tem um monte de folhas, tá. Isso é uma superfície agradável para desenhar. Eu sinto que o lápis ele fixa bem na folha e que eu consigo ter um traço bem firme. Agora, se eu desenhasse em cima de uma mesa de pedra, digamos assim, o traço já ficaria mais ruim, porque teria muito relevo e causaria rasuras no papel, sem contar que se eu fosse pintar ficaria cheio daquelas bolinhas brancas. Então sempre tente colocar algumas folhas embaixo, ou se você tem uma mesa lisa que nem a minha aqui, quando eu vou fazer um desenho pro canal, eu desenho direto em cima da mesa aqui, porque a minha mesa é lisa e eu consigo tranquilamente. Caso você não consiga, pega algumas folhas, abra seu caderno e coloque a folha de desenho no meio, que ficará muito mais fácil para você desenhar. A dica número 6 é, faça sempre um esboço. Não adianta você querer fazer o desenho
desenho de primeira já e achar que ele vai ficar bom assim. Sempre é bom fazer o esboço porque você, consequentemente, acaba desenhando 3 vezes o mesmo desenho e cada vez que você desenha o desenho mais uma vez, você melhora ele. Por exemplo, você vai desenhar, digamos, o Goku, aí você faz o desenho de primeira, tá pronto. Ok. Se você fizer o esboço antes, ao redor dele e tudo mais, depois você vai ter que passar o lápis por cima, mais forte, apagar e passar o contorno. Você vai estar fazendo 3 vezes o mesmo desenho. Nessa jogada de fazer 3 vezes o mesmo desenho, você cada vez que passar o lápis ou a caneta por cima, você vai estar melhorando o desenho. Você vai estar fazendo alguma coisa diferente que você não gostou tanto antes. Daí você vai dar uma olhada para aquele que você terminou de primeira e vai perceber que ele não tem como você arrumar, porque você já fez de primeira o desenho. Porém, no outro que você faz o esboço antes, você passa o lápis e depois você passa o contorno, você vai ver que ele tá muito melhor, porque você conseguiu passar 3 vezes o lápis por cima da folha e conseguiu melhorar cada vez que você passou ele. Isso ajuda bastante para melhorar os seus desenhos, tá? E dica número 7 eu não preciso nem falar, né? Inscreve aqui no canal, porque como eu já disse, eu vou estar agora postando alguns vídeos para ajudar vocês 2 vezes por semana, 1 vez por semana ali pelo menos, tá? Tá todo dia saindo vídeo de um desenho diferente. Se você tiver alguma sugestão também de desenho, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. E é isso, tá? Espero que tenha gostado. Caso você tenha um pouco mais de recurso e queira aprender com o professor direto, eu vou deixar aqui na descrição, eu sempre deixo na descrição dos vídeos, o link do curso ali que eu fiz, tá? Pra aprender a desenhar desse jeito. Se você tiver interesse, tá aqui na descrição do vídeo. A princípio é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Até o próximo desenho.